eu vou começar falando desse tema que era o que eu mais estava aqui me debruçando, tá? É o seguinte. O Zema foi questionado sobre El Salvador, tá? Isso já vem acontecendo em praticamente todas as sabatinas. Vem sempre uma pergunta sobre El Salvador, sobre o modelo salvadorenho e tudo mais. E como vocês sabem, modéstia à parte, não há hoje ninguém no Brasil que entenda mais, ou que tenha lido mais, ou que pesquise mais, e que tenha um contato, como eu tive, com o governo do presidente Nayib Bukele no Brasil. Não tem. Desculpe, mas não existe, tá? Eles perguntam o seguinte: olha, você concorda com o governo dele? Beleza, reduziu a violência. Eles falam como se fosse uma coisa trivial. Até reduziu a violência, mas, aí começa. O Nayib Bukele, ele fez prisões injustas. Ele fez julgamentos coletivos. Ele limitou ou acabou com o habeas corpus. Ele acabou com o direito do advogado de falar com o preso. Ele fez prisões com base em denúncias anônimas. Tudo isso é mentira. Repetindo, tudo isso é mentira. Não é que isso realmente aconteceu, isso é uma consequência negativa de um sistema que combate o crime organizado. Não é. Primeira coisa, foram feitos julgamentos coletivos em El Salvador? Sim. Julgamentos coletivos são a base do sistema judicial de El Salvador? Obviamente, não. O que foi feito de julgamento coletivo em El Salvador? Com os líderes das facções criminosas Mara Salvatrucha 13 e Barrio 18. Ponto. E é um número bem baixo até de pessoas que passaram por isso. Deixa eu até pegar o número certinho aqui, mas é na casa de centenas. Na casa de centenas de pessoas que eram acusadas. Veja só, vou pegar o número exato aqui para vocês. De pessoas que eram acusadas de algo em torno de mais de 30 mil crimes. Entendeu? Algumas poucas centenas de pessoas acusadas de mais de, dezenas de milhares de crimes. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui o número exato. 486 alegados, confessos, líderes da facção criminosa Mara Salvatrucha 13. Ok? 486. Num sistema que prendeu mais de 60 a 70 mil pessoas. Ou seja, é um número ínfimo. Certo? Cadê? Eu vou pegar quantos crimes essas pessoas foram acusadas. Tá? Quantos crimes essas pessoas responderam e respondiam como réus confessos desses crimes. Por que o Bukele fez isso? Tá? Existe uma ferramenta do direito internacional que, veja só, foi usada no Tribunal de Nuremberg, chamada Command Responsibility. Ok? Este princípio foi aplicado às lideranças dessas facções criminosas. E a partir disso, houve esse julgamento coletivo. O Bukele, inclusive, comparou ao processo do Tribunal de Nuremberg. Sim, aquelas pessoas, por serem líderes das facções, elas respondem pelos crimes da sua cadeia de comando. Vou pegar até o tweet dele aqui sobre isso. Tem até um tweet dele da época sobre isso. Enfim, essa ferramenta, ela pode sim ser usada no Brasil. Deveria ser utilizada para julgamentos coletivos de líderes de facções criminosas, porque eles são sim corresponsáveis sobre os crimes dos seus liderados, tá? Número 2. O Bukele defendeu, o Bukele acabou com habeas corpus. Ele acabou com habeas corpus. Ele acabou com habeas corpus. Mentira deslavada. E depois eu vou falar a origem dessas mentiras. Mentira deslavada. Habeas corpus é algo que faz parte da Constituição de El Salvador. Se não me falha a memória, segundo o inciso 2º da Constituição salvadorenha, o habeas corpus não acabou em El Salvador. Não acabou em El Salvador. O que eles dizem é que o habeas corpus acabou porque, segundo eles, na cabeça deles, há uma limitação do habeas corpus por causa do estado de exceção. Isso é, novamente, mentira, ok? Isso é fake news. Fake news muito clara,
tá? Não houve fim de habeas corpus em El Salvador. Ele não está suspenso. Ele não foi limitado. E nada disso aconteceu. Isso é mentira. Como El Salvador prendeu 70 mil pessoas, 70 mil vagabundos, a imprensa laranja critica, dizendo que lá tem uma limitação muito grande, o habeas corpus, ele tá suspenso sim, ele não tá suspeito formalmente, mas tá suspenso de fato. Isso é mentira. A taxa de admissão de habeas corpus em El Salvador é em torno de 2%. Em torno de 2%. Isso a gente tá falando de um sistema carcerário que recebeu 70 mil pessoas da noite pro dia, né, praticamente. Né, de uma hora para outra, vamos dizer assim. Esse número no Brasil, se você aplicar ao Brasil, a taxa de admissão de habeas corpus no Brasil, dadas pelo Supremo Tribunal Federal, é de 3%. É de 3%. A gente fala que no Brasil não existe habeas corpus porque o STF só dá 3% de admissão para habeas corpus? Não. Não, ninguém fala isso. Claro, aqui no Brasil a gente tem, né, o STJ, que é, né, a casa da mãe Joana, 15% de decisões de admissões favoráveis em recursos de habeas corpus. Mas o STF é de 3%. El Salvador é de 2%. Então, essa premissa da pergunta é mentirosa. Não há limitação ou fim de habeas corpus em El Salvador. Isso é mentira. Prisões ilegais. Em El Salvador, muita gente foi presa de maneira ilegal. Tanto é que o governo do Nayib Bukele soltou 7 mil pessoas. Então, pera lá. Você está me dizendo que um governo que prendeu mais de 70 mil pessoas, num tempo curto, soltou, ao longo de anos, coisa de 7 mil pessoas? Um governo que prendeu 70 mil membros de facção, fora outros presos comuns. Ora, então você está me dizendo que este sistema é um sistema que, se a pessoa ela for presa injustamente, ela pode voltar à liberdade? Igual ocorre no mundo inteiro? Igual ocorre no Brasil, igual ocorre na Irlanda, igual ocorre na Austrália, igual ocorre no Reino Unido? Ora, qual é a crítica aqui? Qual é a crítica aqui? Isso mostra, novamente, que toda aquela mentira que contam, que as pessoas não conseguem se defender, que não há processo, que não há nada, é mentira. Tanto que pessoas foram soltas. O problema é que aqui no Brasil, meus amigos, 40%, vou fazer igual o Renan Santos, 40% das pessoas que são presas em flagrantes são soltas em audiência de custódia. Isso significa que 40% das prisões no Brasil em flagrantes são feitas de maneira irregular, são ilegais? É óbvio que não, porra. É óbvio que não. Veja, todas essas daqui são desculpinhas de quem não quer fazer o enfrentamento ao crime organizado da maneira que precisa ser feito. Da maneira que precisa. E é sempre com base nesse discurso de direitos humanos, de bebê. Ai, coitadinhos. Ai, veja bem. Você não se importa, então, com os direitos humanos? Não, com direito humano de vagabundo não me importo, de faccionado não me importo, de bandido não me importo, de vagabundo não me importo, de cidadão de bem me importo. Esse sim tem os seus direitos humanos violados. Violados. Esse sim. A esses precisa ser devolvido o direito e a liberdade de ir e vir, que se quer algo aí sim garantido na Constituição. E que o presidente da República que não enfrenta e que não assegura esse direito básico está prevaricando. Ponto. Aqui no Brasil é feito mutirão do CNJ. O CNJ faz mutirões. Soltaram 22 mil pessoas em 2023 por meio dos mutirões do CNJ. Então o Brasil prendeu essas 22 mil pessoas de maneira... fez prisões injustas? Ou só serve para El Salvador? Se El Salvador uma pessoa é presa, depois num processo aprovado que ela é inocente e ela é solta, significa que o governo está... né? Todos os governos vão ter uma taxa de erro. Não existe. Nós não vivemos num mundo perfeito, onde 0% das prisões são feitas de maneira errada ou comprovadas depois que não havia culpa das pessoas. Não, isso existe no mundo inteiro. Isso existe em Singapura, sabe? Isso existe na Austrália. Mas me preocupa quando se utilizam deste argumento torpe sobre um governo que conseguiu acabar com a criminalidade, transformar o país mais perigoso do mundo no país mais seguro das Américas.
E não se utiliza essa mesma régua para o nosso país que está dominado pelas facções criminosas. 30% do território brasileiro é das facções. Eu acho que é mais até. Eu acho que é mais. Em El Salvador era 80%. 80%. A gente vai esperar chegar em 80% para fazer o que o Bukele fez? Ou vamos fazer antes e acabar logo com essa praga? Aqui, ó. Ó, atenção nisso aqui, rapaziada. Atenção. Eu vou mostrar a resposta do Zema e depois eu vou mostrar como eu responderia. Pera aí. Aqui, ó. Vamos lá. De habeas corpus. Quero retomar a pergunta que eu fiz ao senhor e vou citar algumas decisões do Nayib Bukele. Suspensão de direitos, detenções... Suspensão de direitos. Suspensão de direitos. Sim, direitos de faccionados serão suspensos. Ponto. A ele não vai ser aplicado o direito do cidadão. A ele vai ser aplicado o direito do inimigo. Ponto. Arbitrárias em massa... Prisões arbitrárias em massa. Sim, vamos fazer prisões arbitrárias no Brasil, em massa. Porque se depender do processo penal brasileiro, com audiência de custódia, com progressão penal, ninguém vai preso nesse país. Ou melhor, vai preso e 40% é solto em audiência de custódia. Fora os que são soltos poucos dias depois. Sim. Então vão ter prisões com essas... Sem que tenha esse tipo... Sem que essas pessoas sejam soltas. Sim, isso vai ser feito. Prisões sem mandado, ampliação do tempo de prisão sem ordem. Prisões sem mandado. Da onde essas pessoas tiram isso? Prisões sem mandado? Você faz uma prisão em flagrante, você precisa voltar lá para um juiz e pedir um mandado de prisão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ordem judicial, redução de prisão sem ordem judicial, redução drástica de habeas corpus. Redução drástica de habeas corpus, como se essa fosse uma política do governo de reduzir habeas corpus. Não houve isso. O que houve é que a taxa de admissão de habeas corpus diminuiu bastante, tamanho o número de prisões que foram feitas. Dificuldade de acesso a advogados. Sim, dificuldade de acesso a advogados. Eu sou a favor disso. Para faccionados. Sim, sou a favor. Não precisa acreditar, não vou falar que é porque a gente acredita. Não, o Ronaldo Caiado tá defendendo isso também. O Ronaldo Caiado está defendendo isso. Falou que lá em Goiás, advogado que vai falar com faccionado é tudo gravado. Sim, e aqui será também, ponto. Hoje o crime organizado, eles têm uma banca do que eles chamam de gravatas. Gravatas, não são gravatas bonitas ou mais feias. É a banca de advogado, a banca dos gravatas, que vão até a cadeia para falar com o faccionado, para esse faccionado levar a mensagem para fora para seus liderados. Isso tem que acabar para já. Para já. Então sim, defendo. Julgamento coletivo de centenas de réus. 486 réus responsáveis por mais de 37 mil crimes feitos pelos seus liderados, com base numa ferramenta que foi utilizada em tribunais internacionais, que foi utilizada no Tribunal de Nuremberg para responsar as lideranças pelos crimes dos seus liderados. Isso precisa ser feito com faccionado criminoso, sim. Prisões baseadas em denúncia anônima. Já respondi essa daqui, isso é mentira, mais pura mentira. Mas sim, a denúncia anônima pode ser utilizada, sim, como base de prisão. Não só ela, né? Mas também ela. Ponto. O senhor concorda com essas medidas? Não concordo. Nossa. A resposta dele é essa, não concordo.